Vamos lá, o Fiuza costuma dizer que a gente não fala de nada que seja irrelevante, né? Essa CPI da Covid no Senado, totalmente relevante, o relatório final tem valor jurídico nenhum, mas, né, nessa semana o relator da CPI, Renan Calheiros, ele fez a leitura do seu parecer. Aí no discurso do encerramento, então vamos falar disso, ele elogiou o trabalho do colegiado e criticou o governo Bolsonaro. A versão do relatório da CPI, até o momento, traz 68 nomes entre pessoas e empresas com pedidos de indiciamento. Na quinta-feira agora, Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da comissão, prometeu mais nomes até a semana que vem. E depois de ser convencido pelo grupo majoritário do colegiado, chamado de G7, os 7 senadores ali de oposição, o Renan removeu das imputações a Bolsonaro o crime de genocídio e também o de homicídio qualificado. Além do presidente, os filhos dele também tiveram pedidos de indiciamento. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro foram enquadrados em incitação ao crime, né? Muito vago, Constantino, tudo muito vago, porque essa CPI, a gente sabia desde o início, era um jogo de cartas marcadas, tinham lá o seu criminoso de estimação, o presidente Jair Bolsonaro, e cúmplices todos os que estavam, né, próximos a ele, e estavam à procura de crimes, e continuam à procura de crimes, né? Tiveram até uma discordância sobre quais crimes seriam incluídos no relatório. É uma situação patética, como diz o Fiuza, é irrelevante, mas vamos lá, tem um relatório, vamos falar um pouquinho. Não, nós temos que falar sobre isso. Eu concordo 100% com a premissa de que é irrelevante e deveríamos até evitar. Mas por que não podemos ou não devemos evitar? Porque é grave o que está acontecendo e essa CPI ilustra bem esse momento, né? Eu mesmo fui um dos que chamaram desde o início de CPI circense e bati muito nessa tecla, mas eu mudei de postura após esse relatório. Não que houvesse alguma surpresa ali dentro, todo mundo sabia o que o relatório seria desde o início, sabia quem seria culpado, só estavam em busca dos crimes e não encontraram, né? Então, corrupção não há, genocídio, que era a narrativa toda, tiveram que tirar, porque houve racha até entre eles, e eu encaro que foi o bode na sala, né? Porque aí tira o genocídio e fala, não, isso aí realmente houve um exagero, né? Não é trivial provar, como se o resto que permaneceu tenha algum tipo de embasamento ou fundamento. Não tem, né? Então, por que é grave e tem que subir o tom? Porque nós estamos diante de uma peça soviética. Isso aí é algo que visa a intimidar qualquer um que enxerga virtudes nesse governo ou que discorde da narrativa oficial acerca de como reagir nesta pandemia, né? É disso que se trata. É por isso que foram quase 70 nomes indiciados, e talvez aumente, e vários outros mencionados. Entre eles, eu e o Fiuza e a Ana Paula, né? Então, é uma tentativa de intimidar, é uma tentativa de promover um show trial, como faziam os soviéticos, ou então aqueles julgamentos em praça pública dos jacobinos, que foram os antecessores intelectuais dos soviéticos, né? Então, veja, Lacombe, o único crime, entre aspas, real que você pode apontar que o presidente tenha cometido nessa pandemia não está configurado ali, até porque não é crime. Como já se pronunciou a própria PGR, um caso de processo administrativo que culmina em multa, que é o fato dele ter ido uma padaria sem máscara. Sejamos honestos, né? O que você pode falar do Bolsonaro nessa pandemia? Foi a padaria sem máscara, tá? O resto é só discurso, só narrativa, né? O governo federal estava menos de um mês depois da primeira vacina em São Paulo, que conta com recurso do SUS, né, que é tripartite, mas o governo federal estava vacinando e foi aquele que mais distribuiu vacinas no país e comprou vacinas. Veja, eu não vou nem entrar no mérito, que eu deixo isso para o Fiuza, né, em relação a se é positivo ou negativo. Eu outro dia fiz uma pergunta com base numa constatação de um dado, morreram mais gente no ano de 2021 do que no ano de 2020, isso para os Estados Unidos, isso para o Brasil, isso até para Israel, né? Então eu deixo perguntas no ar, mas assumindo a premissa deles, de que a vacina salvou as vidas todas e era coisa desejável, nós tivemos um problema pontual ali com a Pfizer, porque eram cláusulas draconianas, vide a Argentina que não comprou,
né? E o Brasil já estava vacinando e é o 4º país que mais vacinou no mundo. Então, o governo federal distribuiu bilhões e bilhões de recursos. Não dá para colar nas ações do governo a pecha de negligência. Não dá. Então, mas o presidente disse que não compraria vacina chinesa, ele disse que as pessoas virariam jacaré. So what? Né? Isso aí não é crime. Então, de novo, você pode discordar da conduta do presidente, da postura pessoal dele na pandemia, mas o governo federal fez as coisas que está sendo acusado de não ter feito. Então, é incoerente o relatório, é totalmente esvaziado de qualquer denúncia crível, é uma peça patética e, uma vez mais, a gente dá voltas e retorna ao mesmo ponto. Né? Uma vez mais, nós estamos diante de algo arbitrário, soviético, que pretende intimidar, calar, criminalizar posturas de jornalistas, de empresários e de médicos, né? Tudo isso visando derrubar o presidente da República. E com o silêncio, na melhor das hipóteses, ou os aplausos cúmplices, na mais provável delas, da mídia. A imprensa que resgatou do sarcófago Renan Calheiros, Munha, e empoderou esse relator patético da CPI como alguém sério para falar em nome da ciência e da ética. Essa imprensa tem culpa no cartório. Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui uma fala do presidente e passo para o Fiuza amarrar esse assunto CPI da Covid do Senado, porque em evento no Nordeste no meio da semana, o presidente Jair Bolsonaro comentou a leitura do relatório final da CPI da Covid. Ele disse que os senadores não fizeram nada de produtivo, mas a frase que mais chamou a atenção foi outra. Olha só. Eu levo uma mensagem para vocês, diferente do pavor. A voz do povo é a voz de Deus. Como seria bom se aquela CPI tivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil. Tomar o tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. Fiuza, não está errado Bolsonaro, não. Olha, Lacombe, como disse o Constantino, eu realmente não tenho nada a dizer sobre esse assunto. Assim, eu acho que, de fato, a CPI ganhou uma relevância pela bizarrice. A questão, eu já disse, é ruim para o país, mas não é ruim para o Bolsonaro. Né? Você ser execrado pelo Renan Calheiros é uma láurea. Entendeu? Então, é isso aí. É um jogo político, ele é um político, ele está na dele ali, é ruim para o país. E, de fato, não haveria essa pauta, essa perda de tempo, essa perda de energia, se o consórcio, né, que eu já expliquei aqui o que é, se o consórcio não tivesse transformado o Renan Calheiros, o Omar Aziz, esses personagens execrados, malditos, estigmatizados da velha política brasileira, em cavaleiros da vida e da ética. Né? Então, isso foi, de novo, eu quero conectar os meus comentários. A gente está numa situação limite no Brasil e no mundo. Então, a gente está numa epidemia de cinismo. E esses temas precisam ser conectados. Só existe Renan Calheiros cantando de galo e com esse espaço. E, infelizmente, os bons caem também nessa armadilha, porque vão lá odiar o Renan Calheiros e ficam gastando tempo e discutindo o Renan Calheiros. Isso é fato. Isso é fato. Você encontra, você anda por aí e você vê que estão discutindo o Renan Calheiros. O que eu vou fazer? O país tem que fazer reformas, sair de uma pandemia. Né? Tinha que passar ao largo desse truque teatral. Né? Mas não passou. Virou um tema central por causa de um consórcio que as pessoas chamavam de imprensa e que artificializou isso como se a CPI fosse o lugar
né, que se fizesse justiça contra aqueles que mataram ou que provocaram a morte de 600 mil pessoas. Essa coisa humilhante, né, essa coisa vergonhosa, esse papel absurdo, mas deu certo. A CPI deu certo nos seus propósitos, mesmo aqueles que odeiam, e o resultado é esse, quer dizer, traz ali para uma arena política, o país perde, mas o presidente nem perde com isso.